Hoje damos início a uma nova carta, a carta a Filemon. Apesar de ser uma carta para uma pessoa, é uma carta que deve ser lida para toda uma igreja, todo um corpo. É uma carta interessante que se destaca um pouco da estrutura que conhecemos de cartas de Paulo, em alguns aspectos, mas que continua sendo abençoadora para nossas vidas. Hoje leremos Filemon, do verso 1 ao verso 3 somente. Eu tive que fazer uma pequena cirurgia no meu dente. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. No meu dente. E, em função disso, o texto ele vai ser um pouco menor, para que eu possa dar o devido descanso também a essa questão. Mas, sem mais delongas, abra a Bíblia, meus irmãos, na carta a Filemon. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Você deve ter notado que não tem capítulos, porque como Judas é uma carta menor, em função disso a divisão fica somente em versos. A leitura será hoje Filemon, versos 1 ao verso 3. Diz assim o texto: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos novamente ao Pai em oração. Senhor Deus, louvado seja o seu santo nome. Tu és, Senhor, um Deus bendito, tu és um Deus de amor. Um Deus, Senhor, que se importa com o teu povo, com os teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, porque, graças ao teu sacrifício na cruz, temos acesso a Deus Pai. Nossa salvação foi comprada pelo teu precioso sangue. E esse, Senhor, é o motivo de haver esperança. Outrora, Senhor, estávamos como merecedores de sua ira, cegos, alheios, Senhor, à tua graça, à tua misericórdia. Mas em Cristo Jesus fomos libertos das garras do pecado. E agora, Senhor, caminhamos na luz. Graças ao teu poder, graças à expressão definitiva do teu amor, esplendor da tua glória é o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus Pai, revela, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Como nossa irmã Andressa bem orou alguns minutos atrás, nós não sabemos como foi a semana de todos que estão aqui, mas de uma coisa certa o Senhor tem nos guardado. Embora, Senhor, lutamos, somos mais que vencedores, porque fomos feitos vencedores graças a Jesus Cristo. Portanto, Senhor, prepara a nossa mente, o nosso coração para receber a tua palavra, para que esse momento de introdução à carta seja proveitoso para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, aplicá-la, aplicar a tua palavra no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes, em nosso pensamento, para que possamos parecer cada dia mais com Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Guarda aqueles que não podem estar conosco nesse momento e prepara, Senhor, os nossos corações para receber a tua mensagem. É o que te pedimos, em nome do Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, carta, então, a Filemon. 3 versinhos que nós lemos para dar início a esse momento. É uma obra reduzida, né? Colossenses, nós passamos um bom período aí de meses trabalhando juntos. Filemon, eu creio, será bem menor que isso. Todavia, é necessário uma apresentação, uma introdução à carta. E a primeira coisa que precisamos saber é quem é Filemon. O que de interessante Filemon tem para nos trazer, né? O que conhecer a Filemon pode nos abençoar. De fato, nós entendemos que não há nada em nós que possa, de fato, ser abençoador para alguém se Jesus Cristo não nos concede, se Deus não nos concede. De modo, então, que normalmente as pessoas ficam em segundo plano. Quando pregamos o Evangelho, quando conversamos com o irmão, o nosso objetivo é evidenciar a Cristo Jesus
e não a nós. Não é à toa que o Salmo 115 começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai toda a glória. De modo, então, que quando pregamos o Evangelho, nós ficamos em segundo plano e Cristo fica em primeiro plano. Mas, normalmente, quando nós falamos sobre algo que acontece conosco, certamente é para que fiquemos em segundo plano e o Senhor Jesus receba toda a glória. Porque quando eu digo, ora, eu andava por um caminho, mas em Cristo agora ando em outro, a evidência é Cristo. Quem recebe a glória de tal modificação, de tal transformação, é Jesus Cristo. Quando eu falo o que eu fazia, ou eu falo quem eu sou em Cristo Jesus, Cristo recebe a glória, e não eu. Desse modo, Filemão também tem algumas informações, enquanto pessoa, que é interessante que saibamos, para que a palavra possa ser melhor absorvida, para que a gente observe melhor os exemplos, ou as informações, ou a instrução, né, que esta carta tem para expor. Bom, primeira coisa, e é o assunto central da carta, é perdão e ingresso, né? Há uma noção de perdão e de reaproximação entre a figura de Filemão e Onésimo. Mas para sabermos quem é Filemão, a gente precisa ter em mente algumas questões. A primeira de todas é que Filemão é um cristão abastado. Você leu comigo o verso e a gente percebe que a igreja se reúne na casa de Filemão. Ali está dito no verso 2. Né? Filemão, então, é uma pessoa que possui posses, que tem uma certa condição financeira para a glória de Deus, exclusivamente para a glória de Deus, porque os recursos que o Senhor nos dá enquanto seus administradores é que nós possamos colocar em função da sua obra. De certo que é correto sustentarmos nossas famílias, mas, sobretudo, há um sentido aí evangelístico entre utilizarmos como bons administradores os recursos que Deus nos dá para que a gente possa dispor para a obra. E aqui, então, entendemos que Filemão é um homem abastado. A igreja, então, se reúne na casa de Filemão. A gente sabe que ele é abastado não só pelo fato da igreja se reunir, mas ele possuía escravos. Onésimo, que também é assunto dessa carta, ele era escravo de Filemão, e naquele período, uma pessoa que possuísse escravos, ela com certeza era uma pessoa de posses. Aqui fica difícil da gente mensurar o quão rico, o quão abastado Filemão era, mas uma certeza é que havia ali, então, uma certa disposição de recursos por parte de Filemão. Bom, outra coisa importante sobre a figura de Filemão é que Onésimo era seu escravo, portanto, Filemão era senhor de Onésimo e ele fora prejudicado pela fuga de Onésimo. Se você já leu a carta ou sabe do que se trata, a carta ela fala principalmente sobre a fuga de Onésimo, que foge do seu senhor, e aí existe a possibilidade dele não só ter fugido, como ele pode ter subtraído finanças, né, valores do seu senhor para poder fugir. É preso em Roma e lá ele se encontra com Paulo. E aqui já é uma curiosidade, não é? Um homem escapa da escravidão a fim de ser livre, encontra-se preso e em Cristo torna-se de fato livre, né, verdadeiramente. É curioso isso, mas são coisas que nós já estamos acostumados, já falamos sobre isso. É só o Evangelho que tem disso. E quando você é forte, você é fraco, mas quando você é fraco, é aí que você é forte. Quando você quer ser o primeiro, você será o último, mas se for o último, você será o primeiro. E aqui temos mais uma dessas aparentes contradições. O homem que foge do cativeiro encontra-se depois preso para, enfim, ser verdadeiramente liberto. Essa é, então, a figura de Onésimo. Então, curiosamente, um escravo foge, acaba preso juntamente com o apóstolo Paulo. E ali acontece a sua conversão. Paulo provavelmente ministra o evangelho a ele, e ele então é
convertido. Provavelmente não é certo, porque ele vai chamar Onésimo de filho, né? Ou seja, entendemos que ele foi convertido a Cristo através de Paulo. Bom, ainda assim, Onésimo prejudicou Filemão. Primeiro, porque Filemão pagou um recurso financeiro para obter aquele escravo. Então, ele tinha posse. Segundo, que se de fato ele também subtraiu valores para fugir, ele o prejudicou aí financeiramente 2 vezes, e há uma questão legal a se tratar. E você não pode, meu irmão, quando estiver estudando essa carta, se esquecer disso. Há uma função legal, há uma questão legal e há uma questão espiritual dentro desse texto, dentro dessa carta. E aí então fica a questão: como devemos lidar com esse tipo de assunto? Quando o espiritual e o legal, eles estão atrelados. Ora, há quem diga que não deve haver junção entre essas partes. O legal fica para um lado, a justiça, né, fica para um lado, e aquilo que é espiritual fica de outro. Mas veremos que não funciona bem assim, principalmente quando falamos sobre Deus. Afinal de contas, Ele está em todas as coisas e Ele nos transforma para todas as coisas. Quando nos convertemos a Cristo, nós não convertemos só na nossa maneira de falar. Uma pessoa não é considerada cristã porque usa irmão para se referir a outra pessoa. Há uma conduta que deve ser observada entre todo cristão. E assim conseguimos perceber de fato quem ele é ou não. E aí então a gente observa que um cristão, ele não é só cristão porque ele ora, mas há uma conduta, há uma nova vida, há uma novidade de vida em ser cristão. Outro ponto importante sobre a figura de Filemão é que ele era amigo íntimo de Paulo. Paulo nunca, embora Paulo nunca tivesse visitado Colosso, ele nutria uma certa intimidade com Filemão. Não sabemos se isso é função de suas viagens ali à região de Éfeso, mas compreendemos que existe algo maior do que camaradagem. Nós veremos mais à frente que, além de ser amigos íntimos, Filemão era cooperador, ele sustentava de alguma forma o ministério do apóstolo Paulo e contava então com o seu carinho, com o seu afeto. Ok? Outro ponto importante é que Filemão, como embora já tenha dito, ele era colossense, ou seja, ele era proveniente da cidade de Colosso, carta que nós concluímos há algumas semanas atrás, né? Inclusive, quem sugeriu o estudo a Filemão foi a nossa irmã Andressa, justamente porque é uma carta que tem muito a ver com a carta aos Colossenses. Bom, pense comigo, se Filemão era colossense, de fato, a carta aos Colossenses tem recomendações para Filemão, não é verdade? Foi escrito aos Colossenses, Filemão era um colossense, então ali existem coisas importantes que Filemão precisava se ater. De maneira, então, e aqui é algo importante dessa carta, é que se Filemão observou as informações que haviam na carta aos Colossenses, as informações pessoais à carta de Filemão será mais fácil de digerir. Vou repetir. Se Filemão estava na igreja quando a carta aos Colossenses foi lida, se ele entendeu tudo o que estava naquela carta, de fato, a carta que leva o seu nome vai ser mais fácil de ser compreendida. Você não precisa voltar comigo, mas rapidamente lembre da riqueza da carta aos Colossenses. Ela falava sobre graça. Paulo dizia que a fé dos colossenses estava sendo comentada em outros lugares. Outro ponto importante, a oração de Paulo era para que eles fossem cheios do pleno conhecimento de quem era Jesus Cristo. Paulo prega sobre a supremacia de Cristo ali do verso 15 ao verso 20, a fim de deixar claro quem era o próprio Jesus Cristo. E enquanto essa carta está sendo lida, Filemão está na igreja, está observando também. Paulo ele fala do seu trabalho, como ele tem se esforçado,
ele instiga os cristãos de Colossos a fugirem do legalismo, a fugirem de falsas práticas ou heresias. O capítulo 3, dado pela nossa irmã Andressa, foi fortíssimo no que Paulo tem para dizer aos colossenses, que é, ali no capítulo 3 de Colossenses, verso 1, Paulo já começa dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E aí o verso 5 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo é mais direto. Ele diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Tudo isso Filemão está ouvindo. Ou seja, foi instruído aquela igreja e a Filemão para que procurassem as coisas do alto, abandonassem toda a prática terrena e seguissem agora uma vida como cristão. O verso 12, ali tem os pré-requisitos, algo que um cristão deveria ter, aquilo que Paulo instigava que os colossenses deveriam ter. Portanto, como povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, paciência, suportando uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Filemão está ali ouvindo tudo isso. E ele vai precisar dessas informações para digerir a carta direcionada para ele. E aqui, meus irmãos, já cabe algo interessante. Às vezes nós vemos pessoas que não leem toda a Bíblia ou dizem: não, só essa parte já é suficiente para mim, já estou satisfeito com essa porção da Escritura. Ou tem gente que fica ali só na caixinha de promessa. Bom, meu irmão, a Bíblia não nos diz que devemos escolher uma porção da Escritura. Toda ela é útil. Abra comigo aí em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olhe comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Perceba que não é a porção da Escritura que é útil para estas finalidades. Toda a Escritura. E já aqui, já existe esse parecer que precisamos estar atentos. Não fomos chamados para escolher aquela porção da Escritura que melhor nos satisfaz, mas toda ela tem um princípio. Caso Filemão não tenha escutado, não tenha lido, não tenha observado as instruções na carta aos Colossenses, digerir a carta de Filemão vai ser mais difícil. Todavia, se ele entende que é preciso se manter a Escritura como toda ela, então essa carta será melhor aproveitada pelo próprio Filemão, ok? Sobre datas. A carta é datada entre 60 depois de Cristo. Ali não existem muitas discussões quanto à autoria da carta. Já é bastante conhecido, né, a autoria de Paulo. Não existem muitas pessoas que discutem ou queiram colocar isso em debates sobre a autoria da carta. O que se debate um pouco é sobre o momento em que a carta foi escrita. E eu acredito que foi durante ali a sua primeira prisão. Né? Ele escreve essa carta a Filemão junto com as cartas de Efésios, Filipenses e Colossenses. Outro ponto importante a saber com relação à data é que quando a carta foi escrita, Paulo estava preso na companhia de Epáfras, que, como nós sabemos, era o pastor de Colossos. E, por conseguinte, ele estava na companhia também de Onésimo, porque Onésimo estava preso. Agora, olha que interessante.
as coincidências do Eterno. Onésimo foge e vai parar no lugar onde o pastor de Colossenses também está preso. É possível que se conheçam de vista. E aqueles homens estão ali, diante do Paulo. O Paulo, que fora chamado então, que ficou sabendo das necessidades de Colossos por um pastor, vai também cuidar da necessidade da alma de um escravo. Paulo que escreve para uma igreja onde existem pessoas com posses e existem pessoas sem posse nenhuma, nem posse da própria vida. Mas diante de Deus, quem de fato pode dizer que tem algo? Tudo que temos é Deus que nos concede. E Paulo tinha algo importante para trazer, para dar, tanto para Onésimo, como a liberdade, quanto para Filemon, enquanto ali um comportamento excelente que ele deveria ter. Ok? E agora, informações sobre o estilo da carta. Percebam, meus irmãos, que essa carta é uma carta prática. E se você pegar a carta de Colossenses e comparar a carta de Filemon, você vai ver que existe essa diferença entre a prática e a doutrina. Mas o que eu quero dizer é que não é que elas são divergentes, mas sim que a carta de Colossenses é uma carta doutrinária, enquanto a carta de Filemon é uma carta prática. Ou seja, se você leu a carta doutrinária, você poderá ver a aplicação dessas informações na carta prática de Filemon. Isso que eu acho interessante, meus irmãos, porque Paulo escreveu outras cartas. Não sabemos quantas, mas ele tinha prática de escrever a outras pessoas. Todavia, a carta de Filemon, ela se manteve até chegar a nós. E há uma curiosidade santa aí, porque se Deus se preocupa com a doutrina, ele também se preocupa com a prática, e devemos observá-la, a fim de termos uma vida com Deus de melhor valia, de mais valia. A carta de Filemon, então, ela possui tudo aquilo que a carta aos Colossos, aos Colossenses, ela possui em questão de colocar em prática a sua vida. Ora, quando um professor ou um treinador de futebol ensina determinada estratégia para os seus jogadores ou para os seus alunos, enquanto professor, o objetivo é que esse professor, esse treinador, veja a aplicação daquilo que foi ensinado. Dessa forma, agora, Paulo instiga Filemon a aplicação de verdade que ele deve ter ouvido ali quanto aos Colossenses. A primeira coisa que você vai perceber, e isso chama muito a atenção aos nossos olhos com relação ao estilo da carta, é porque nesta carta nós podemos perceber uma influência social do evangelho na vida do convertido, ali na vida cotidiana. Perceba, então, que Paulo vai instigar Filemon a tomar uma postura diferente daquela que Filemon tinha por direito. Por quê? Onésimo fugiu. Legalmente, Filemon tem direitos para lidar com Onésimo. Seja ali feri-lo, colocar uma marca na sua testa, dizendo que este é um escravo ladrão, rebelde, poderia repreendê-lo como queria até o martírio. Inclusive, a crucificação estava valendo dentro dessa estrutura. Ou seja, tudo isso em posse de Filemon para que ele pudesse tratar com Onésimo, porque era seu escravo. Essa era a lei, essas eram as práticas legais que Filemon dispunha para tratar com Onésimo, mas Paulo vai instigá-lo a fazer diferente. A gente vai ver isso em outros momentos em que Paulo instigará Filemon a tratá-lo como um igual. E nessas horas nós vemos que o social é influenciado pelo evangelho. Ouvi a frase interessante de que Cristo nunca falou diretamente contra a escravidão. E aí muita gente utiliza essa expressão para dizer, ele nunca falou então porque ele era conivente, o evangelho cristão, então ele é conivente à escravidão? Não.
E aí a resposta dessa frase de um teólogo achei bastante pertinente, quando ele diz que a preocupação... Cristo nunca falou diretamente contra a escravidão, porque aquilo que ele tinha para dizer era tão maior que certamente, como um efeito dominó, outras questões, como a escravidão, seriam também derribadas em função dessa sua fala, desse seu comportamento. Então, note, Cristo prega uma palavra maior do que problemas sociais e certamente afetará o social. O evangelho ele pode e deve influenciar o meio social, mas o contrário jamais deve acontecer. Você deve ter ouvido algum pastor por aí na internet dizendo que é preciso revisitar as escrituras, trazer um novo sentido, corrigi-la, atualizá-la. A palavra de Deus diz o contrário. Lembre-se disso. Um meio social será influenciado pelo evangelho, mas um meio social não pode influenciar este evangelho. O evangelho de Cristo é o mesmo que fora e jamais mudará. E é essa palavra que nós transmitimos e transmitiremos até a volta do nosso Senhor Jesus. Outra coisa importante é que o estilo dessa carta ilustra perfeitamente a doutrina da imputação. Enquanto pecadores, tínhamos como recompensa o inferno. Recentemente, nosso pastor, falando sobre uma canção, ele dizia isso. Não podemos pedir para que seja restituído aquilo que de fato era nosso, porque aquilo que de fato era nosso era condenação e inferno. Aquilo que temos, não temos por nós, mas temos por Cristo. E por isso o nome de Jesus ele precisa ser glorificado. É por isso que as igrejas não são dos pastores, nem de pessoas, mas de Cristo Jesus. Não é o pastor, não é a pessoa que salva, mas Cristo Jesus. Somos salvos através, por intermédio de Cristo. E a imputação, a doutrina da imputação, ela vai dizer que o pecado que era nosso foi atribuído a Cristo. A culpa que era nossa foi atribuída a Cristo. A justiça que era de Cristo foi imputada a nós, foi atribuída a nós. A carta de Filemão ela tem muito a tratar com respeito a isso, porque veremos a prática em Paulo sobre essa doutrina da imputação. A semana que vem, quando lermos novamente esta carta, você vai poder notar que Paulo ele faz o papel de Cristo e Onésimo ele faz o nosso papel enquanto humanidade. Paulo perdoa, Paulo instrui, e Onésimo então pode caminhar em novidade de vida, graças à instrução, graças ao perdão. Filemão ele também nos exemplifica enquanto humanidade, mas não uma humanidade qualquer, mas humanidade salva e redimida em relação ao nosso irmão. E aqui o seu coração precisa estar aberto, assim como o de Filemão precisa estar aberto, caso ele não vai conseguir pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Lembra que a carta diz, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, faça morrer aquilo que é natureza terrena e busque a natureza dos céus, aquilo que é da parte de Cristo. Então, interesse, arrogância, Paulo usa uma palavra mais forte, deixe-me encontrá-la, ganância, tudo isso tem a ver com a carta a Filemão também. E nós, enquanto cristãos, devemos deixar morrer esse tipo de postura, esse tipo de atividade. E quando tratarmos com os nossos irmãos, temos que tratar como Paulo incentiva Filemão a tratar de Onésimo. Essa palavra é muito forte, porque por sermos humanos, temos dificuldade de lidar com o pecado. Mas em Cristo, temos poder, através de seu Santo Espírito, para lidar com o pecado. E não perdoar é um pecado. Quando vemos
em Atos dos Apóstolos que João Marcos deixa a caminhada da fé e abandona Barnabé e Saulo, ou melhor, Paulo, há uma dificuldade da parte de Paulo de perdoar João Marcos. Só que na sua carta em 2 Timóteo, nós vemos que Paulo finalmente, não sabemos quanto tempo durou, mas Paulo perdoa João Marcos. Naquela época, perdoar João Marcos foi o motivo pelo qual Barnabé e Paulo não puderam mais andar juntos. Cada um foi para um lado, porque Paulo não aceitava que aquele homem que os abandonou na sua primeira viagem pudesse caminhar novamente com eles em sua segunda viagem. Barnabé instiga Paulo a perdoá-lo, a levar também João Marcos em sua caminhada. Paulo diz que não, e ali nós temos um momento onde caminham cada um para um lado. Mas já em 2 Timóteo, em outro momento, Paulo ele diz a Timóteo que João Marcos é muito útil no ministério. Sabemos disso, afinal foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos. Então entendemos o poder do perdão. Caso Paulo não perdoasse João Marcos, como seria o trabalho desse homem, sabendo que não recebeu o perdão de alguém como Paulo? Lembro que essa semana o pastor contou algo sobre o comportamento de um irmão que havia cometido um erro e estava na igreja e durante uma instrução de culto dominical recebeu ali da parte de Deus, né, o entendimento de que deveria pedir perdão e andar novamente com seu irmão. Durante o momento da ceia, uma das pessoas que sabiam da situação simplesmente negou-lhe a possibilidade dele participar da ceia. E aquele homem afastou-se da igreja e nunca mais voltou, porque disse que Deus que tinha entendido que deveria perdoar, mas achou aquilo tão absurdo da parte desse tal irmão de privá-lo dessa ação, da participação da ceia, que aquilo foi motivo suficiente para que ele não voltasse mais. Meus irmãos, não sejamos nós que fiquemos entre uma pessoa e o perdão. Não sejamos nós aqueles que se interpõem entre alguém e Deus, entre a graça e o nosso Senhor. Portanto, é preciso que compreendamos essa verdade. Filemon tem o dever, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso nas próximas semanas. Filemon tem o dever de receber Onésimo não mais como escravo, mas como seu irmão na fé. E é nosso tomar o dano, é da nossa parte tomar o dano em amor pelos nossos irmãos. Outra informação a respeito do estilo da carta, ela é considerada como a epístola da cortesia. Por quê? Porque a gente consegue perceber na parte de Paulo um decoro no tratamento dele com o Filemon. E ele chama a atenção justamente para a necessidade de gentileza. Você vai ver na narrativa de Paulo a Filemon que ele poderia, ou ele dá indícios de que poderia exigir algumas coisas da postura de Filemon, mas ele não fará isso. Porque ele prefere seguir pelo caminho da gentileza, pelo caminho da boa conduta, sem forçar. E isso nos chama a atenção os nossos comportamentos. Se você, meu irmão, minha irmã, tem sido um pouco mais agressivo no seu falar, lembre-se, o nosso objetivo é nos parecermos com Jesus. E como Jesus era com os seus servos. Precisamos ser humildes, precisamos ser mansos. Se há algo no seu falar que impede um irmão de se aproximar de ti ou de Deus, abandone essa prática. Seja uma fala mais agressiva, uma piada que não é de Jesus, não tem a ver com a gente. Abandone tudo isso. Nosso objetivo é buscarmos a Deus e aproximarmos uns aos outros do próprio Deus. Um cristão não pode ser soberbo, arisco,
não pode ser mal interpretado. E aqui, é claro, um parêntese, às vezes a má interpretação vem da interpretação do outro ou de alguma postura que você deu a entender a outra pessoa. Portanto, o que cabe a ti, abandone. Se existem coisas que você costuma falar ou dizer que pode ser mal interpretado, abandone isso, meu irmão. Abandone isso. Uma vida é mais importante do que uma forma de falar. A carta de Paulo a Filemon, ela tem muito a ver com isso. Ela fala de gentileza, ela fala de cortesia no tratamento de Paulo para com Filemon, esperando que Filemon tenha a mesma cortesia, a mesma gentileza com Onésimo. Esse deve ser o nosso comportamento entre cristãos, a perpetuação da gentileza. Afinal de contas, somos todos irmãos. E é preciso haver essa fraternidade dentro da fé. Algumas pessoas, às vezes, podem me entender mal quando eu digo que, antes de fazer bondade a alguém, eu sempre falo de a família da fé está em primeiro lugar. Por quê? Porque há uma obrigação minha em responder aos meus irmãos com amor, com todos os meus dons, com tudo que eu posso fazer, porque há uma noção de familiaridade, de família, de fraternidade entre eu e eles. Num sentido geral, eu procuro a paz com todos, mas com meus irmãos em Cristo, eu vou além. Eu caminho muito mais. Caminho outra milha, eu dou a minha capa, como o próprio Jesus nos ensina, nos instrui a fazer. Porque entre nós é preciso haver essa relação. Eu lembro que uma vez no Rio de Janeiro, frequentava uma igreja em que uma senhora estava com um problema na sua casa e havia o risco do telhado tombar, né? E todos que moravam naquela casa ali serem soterrados. E a igreja, ela se moveu para poder reconstruir o teto, aquela casa daquela irmã, para que ela pudesse ter ali segurança. E durante um mutirão que foi feito, onde chamaram os engenheiros da igreja, algumas pessoas ali, não estavam uniformizados, então sabiam que não era de nenhuma construtora, mas também não pareciam ser pessoas que eram simplesmente trabalhadores de obra, né? Peões ou coisa parecida. E aí as pessoas perguntaram àqueles que trabalhavam: quem são vocês? O que vocês estão fazendo? E a resposta foi: nós somos cristãos e nós somos irmãos da irmã fulana. E nós estamos aqui para ajudar ela, porque ela está com um problema na casa. E uma pessoa virou para outra e disse: eu sabia que isso era coisa de crente. Eu sabia que isso é coisa de crente. Olha só que maravilhoso. Ainda assim, num mundo como hoje, as pessoas esperam essa demonstração de amor e fraternidade, porque nós não somos como as outras pessoas. A gente faz coisa de crente. E isso é bonito demais. Se existe hoje uma má interpretação do coisa de crente, precisamos corrigir com bondade, com fraternidade, com gentileza, para que as pessoas percebam que coisa de crente é coisa de Cristo. Amém? E por último, a gente entra na observação desses versos. É importante ter trazido todas essas informações para que a gente tenha o proveito nas próximas semanas do melhor possível, né? Ter o melhor proveito possível dessa carta. Mas agora veja comigo o verso 1, ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Só aí já é muito interessante, porque Onésimo estava preso também com ele. E Paulo faz questão de reforçar que ele é prisioneiro também, mas prisioneiro de Cristo. E quando ele fala como pastor, ele fala como apóstolo, mas ele entende que ele é prisioneiro. E aí você percebe que a fala dele é maior. Tem coisa grande vindo por aí. Porque um homem dessa estatura, da fé, se coloca um prisioneiro, percebo então que a minha humildade está muito longe ainda e preciso correr bastante atrás. E aí esse homem vai dizer a Filemon: você me conhece bem, somos amigos íntimos. Verso 7 fala do amor de Paulo ao próprio Filemon.
E esse Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. Verso a Filemon, nosso amado cooperador. Aqui no verso 1 ele reforça, né, ele vai trazer pela primeira vez, né, a noção do amor que o próprio Paulo tem pelo Filemon. O verso 2 ele diz: a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Bom, aí aqui há ali a compreensão histórica de que a irmã Áfia era provavelmente a esposa de Filemon, e o motivo dela ser contada publicamente na carta é para que nós percebamos que o Senhor, ele naturalmente se preocupa e fala com todos, né? É uma questão aqui de igualdade de gênero e também é uma questão de responsabilidade, porque uma vez que Filemão, ele tem a obrigação em legislar e zelar pela sua casa dentro de uma perspectiva financeira, é a sua mulher que cuida dos afazeres da casa, e um escravo, ele normalmente recebe a orientação ou seus deveres direto de sua senhora. Então aqui, quando Filemão não está em casa, Áfia é a mulher que fala, é aquela que comanda, e ela precisa saber o que Paulo tem a dizer a respeito de Onésimo, para que Filemão possa colocar em prática e sua esposa colocar em prática também. Aqui nós temos a menção a Arquipo no capítulo 4 de Colossenses, no verso 17. Nós temos também uma outra informação sobre Arquipo. Em Colossenses capítulo 4, verso 17, Paulo diz: digam a Arquipo, cuide de cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Até então, Epáfras era o pastor, mas em função de sua ausência, por estar preso, compreendemos que Arquipo passa a ser o novo pastor da igreja em Colossos, que está aí se reunindo na casa de Filemão. Interessante pensar nisso. Há alguns estudos que trazem a possibilidade de Arquipo ser filho de Áfia e Filemão, mas não temos uma direção ali conveniente para dizer que de fato aconteceu. Existe essa possibilidade, mas a gente não fecha aí essa certeza. O interessante é que Arquipo aqui, ele dá continuidade ao trabalho de Epáfras, porque o trabalho não pode parar. Existe a possibilidade de caminharmos para um momento onde pastores no Brasil possam ser perseguidos, não somente como já estão sendo agora, nessa questão mais velada, mas podem acabar indo para a prisão. Entendemos que o trabalho não pode parar. Caso isso aconteça, o Senhor levantará alguém. Como disse o pastor hoje, no momento que estive com ele, o nosso objetivo é que o nosso desejo era que Jesus voltasse antes. Todavia, se esse tipo de coisa acontecer, sejamos firmes e tenhamos a certeza de que o trabalho não parará. O Senhor Jesus continuará em Deus cuidando do seu povo, para que possamos, aqueles que precisam alcançar a fé, compreendê-la, poderão alcançá-la, para que estejamos juntos em nome de Jesus, com o Pai no céu. Por último, Paulo lhe reforça, além de ter trazido ali a igreja que se reúne em sua casa, ou seja, uma carta dirigida a Filemon, mas que deve ser aberta, porque, como eu disse para vocês um pouco mais atrás, há questões ali de prática que precisam ser observadas sobre todo o comportamento. Então, é importante que Filemon coloque em prática, e é interessante que a igreja ouça aquilo que está sendo dito, porque essa é a expectativa de Paulo para com Filemon, e Filemon tem que dar o exemplo. Você tem pensado nisso, meu irmão, minha irmã? Você tem dado exemplo para os seus filhos, seu marido, sua esposa, sobre o seu comportamento? Porque tem gente que espera algo de você, uma vez que você é cristão. Verso 3, a vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui a saudação, né, de Paulo, que se origina da premissa da mensagem de todo cristão, do próprio Cristo. Paz com Deus, em Cristo Jesus. Graça e paz. Existe possibilidade de termos paz com Deus por intermédio de sua graça. Não fosse pela graça,
não haveria conserto. Não poderíamos nos aproximar de Deus Pai. Então, Paulo aqui traz, como sempre faz em suas aberturas, ele vai falar sobre a graça e paz. Isso tem que andar com o crente. Antigamente, as pessoas chamavam, minha mãe sempre fala isso, chamavam os cristãos de Bíblia. Ó, lá vai o Bíblia, porque estava sempre com ele. O camarada carregava a Bíblia debaixo do braço. Tem um pessoal aí que gosta de usar o celular, eu acho bacana, mas não acho que é desculpa para deixar a Bíblia em casa. Por quê? É a nossa identidade. Quando criança, minha mãe falava, não sai de casa sem identidade. O cristão não pode sair de casa hoje sem a sua identidade. Eu acho que é a palavra de Deus e a gente deve ter orgulho de saber manuseá-la, de estar com ela. E assim, nesse caso, entendo que a graça e paz é também a identidade do cristão. É a primeira coisa que ele faz. Ninguém prega para que haja exclusão. A gente prega para que haja inclusão. Para que as pessoas entendam que há paz e a graça em Deus através de seu Filho, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós ficamos por aqui em nossa introdução à carta de Filemão. Semana que vem, damos continuidade ali a partir do verso 4. Vou fazer agora uma oração e meu objetivo é que todos sejam abençoados por essa palavra da parte de Deus. Ore comigo em seu lar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Tu é digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu é o Deus 3 vezes santo, que os anjos cantam e não se cansam de cantar sobre a tua glória, o teu poder, o teu amor, a tua justiça, a tua santidade. E nós, uma pequena parcela da criação, temos o direito de cantar também. Foi-nos dado o privilégio de cantar do teu amor, de cantar da tua glória, do teu poder. Deus Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, que pelo teu cuidado para com o teu povo. Através das suas escrituras entendemos que o Senhor tem uma expectativa de conduta para os teus filhos, os teus santos, mas que o Senhor não nos deixa sozinhos nisso, porque o seu Santo Espírito nos condiciona a encontrá-lo quando lhe buscamos ao Senhor de todo o coração. Portanto, Senhor, continua em nome de Jesus, através do teu poder, através do seu Espírito, nos moldando, para que possamos parecer cada vez mais com o teu Filho, Jesus Cristo. Deus, existem momentos de luta, existem momentos de dores na caminhada da fé, disso sabemos bem. Mas sabemos que a caminhada da fé nos leva para um lugar de amor, um lugar de águas tranquilas, um lugar, Senhor, onde teu Filho está. Momento em que todo pranto será enxugado dos nossos olhos e que a dor vai dar lugar à alegria. Portanto, Senhor, se há algum irmão ferido, cansado, fortaleça, Senhor, em nome de Jesus e anima-o. Faça-o lembrar, Pai, que existe um Deus sobre todas as coisas, que tem cuidado de nós, que tem zelado pelo teu povo e que vai continuar nos mantendo firmes até a volta de Jesus Cristo. Portanto, Senhor, eu peço em nome de Jesus, fortaleça meus irmãos em Cristo. Que essa palavra possa, Senhor, ficar em seus corações, que Satanás não possa roubá-la, Senhor. Que ela caia em boa terra e que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.